O doutor Arísio é físico nuclear e vai nos dar uma explicação científica a respeito do fim do mundo. Pois não, né? O fim do mundo tem acontecido várias vezes na história da humanidade, na geologia. São cataclismas naturais, tipo uma invasão de água ou um asteroide que cai na Terra. E tem havido muitas extinções de grande número de animais, entre os quais o leão das cavernas, o tigre dos dentes do sabre, o mamute e vários animais que são encontrados apenas como fósseis, foram extintos, né? É só isso? Não. E até hoje, no estudo da escala geológica da Terra, quantos fins de mundo já houveram? Há 4 grandes eras na humanidade: a primária, secundária, terciária e o quaternário, que terminou com o Pleistoceno, que também é chamado Pleistoceno, terminou a grande idade do gelo. Então as geleiras se desfizeram, voltaram para o oceano, isso provocou um excesso de peso, grandes comoções terrestres, vulcões e explosões, que inclusive levaram às grandes invasões marítimas, né, da Terra. Que tem esses fósseis são encontrados em todos os lugares da Terra. Você encontra fósseis de mamute, e com grandes evidências de um grande cataclismo, um imenso cataclismo, uma imensa onda, cujo nome técnico é um tsunami, né, uma onda gigante, um sismo marítimo, né? E o homem hoje já tem uma tecnologia bastante desenvolvida. Existe alguma previsão para um cataclisma próximo? Olha, existem previsões religiosas, muitas previsões religiosas que dizem que o mundo acabará, né? Alguns pensam que é no ano 2000, mas no ano 2000 começaria o milênio, ou seja, a idade do gelo. E mais 1000 anos a gente teria essa idade de ouro, né? Desculpa, eu falei gelo, é ouro, né? Idade do ouro. Depois desses 1000 anos virá um cataclisma que terminará praticamente com a vida na Terra e recomeça de novo a recriação do mundo. Isso é religioso. Cientificamente, o que a gente tem são previsões mais ou menos grosseiras, a gente não tem muita certeza da data, de cataclismas que podem resultar da queda de asteroides, destruindo a vida na Terra, uma boa parte dela, até toda ela, certo? Por exemplo, a Lua se originou de um cataclisma desse tipo, de uma colisão de um imenso asteroide que bateu na Terra e arrancou subiu poeira e formou a Lua. Mas há grandes crateras na Terra, por toda a Terra está cheia de crateras imensas, como na Lua. A gente na Lua vê muito claramente essa evidência de grandes cataclismas. Em Marte parece que a vida foi extinta em Marte por um grande cataclisma, a queda de um imenso asteroide. Mas há também o fim natural, mais natural, da fim de idades de gelo provocadas pela chamada teoria de Milankovitch, que é uma teoria astronômica, astrológica ou astronômica, que as posições da Terra, a atitude da Terra em relação ao Sol, leva a mudanças do clima, que leva a degelo, ou congelar uma idade do gelo, ou uma idade do calor, onde toda a água é derretida e gera tensões na crosta terrestre que dão cataclismas que destroem a Terra, ou boa parte dela. Professor, e essas previsões, elas podem ser... o senhor pode fazer algum prognóstico dessas previsões assim? Olha, essa teoria de Milankovitch está sendo estudada apenas recentemente, então não há uma previsão sólida e segura, não. Ela não é capaz de fazer previsões com, digamos assim, com a precisão confiável, mas os intervalos entre uma idade do gelo e outra, quer dizer, um chamado episódio ou uma revolução, é de 11 em 11 mil anos, mais ou menos, a 12 mil anos, que concorda com as tradições bíblicas e outras tradições do tipo, do gênero. É certo que no ano 2000, então, possa acontecer, cientificamente falando, alguma mudança brusca na face da Terra? Sim, não há dúvida que, por exemplo, pode ocorrer, isso é que estão predizendo as pesquisas atualmente, o pessoal não sabe com certeza. A gente está entrando numa idade do calor, devido ao CO2 liberado pelo homem, ou está entrando numa idade do gelo, também pela mesma razão, por poeiras na atmosfera que absorvem a luz solar e levam ao resfriamento da Terra. Mas a gente não tem precisão ainda para saber quando. Parece que ela está começando a ocorrer. Parece. Mas o pessoal realmente não tem certeza de quando precisamente, ou o que precisamente está acontecendo. Certo. Olha, e o senhor dizia antes que várias espécies já foram extintas. A espécie humana, o homem, também corre risco de entrar em extinção? Não só corre como já entrou, porque há 3 espécies de homens, tá certo? Há o Homo sapiens, que somos nós, Homo sapiens sapiens, com toda a modéstia nós nos chamamos assim, né? E temos o homem de Neandertal e temos o
o homem de Cro-Magnon, todos dois, o homem de Cro-Magnon e o homem de Neandertal, foram extintos, são espécies extintas, que já não existem mais. Para não dizer de outros hominídeos, os vários macacos, homens macacos que nos precederam na escala humana. Então tem havido muitas humanidades extintas, por vários cataclismas de várias maneiras, né? Parece que o homem de Neandertal foi comido pelo homem moderno, né? Então a antropofagia se originou desse tipo de costume, né? Pois é, então em dados físicos as previsões são catastróficas. Não há dúvida que a ciência hoje não tem nenhuma dúvida do catastrofismo frequente na face da Terra, na extinção da idade primária, secundária, terciária, quaternária. São grandes revoluções, grandes convulsões terrestres em escala global. E há mais centenas de episódios assim de idades do gelo, tá certo? Que oscila a temperatura da Terra e leva à idade do gelo, depois à idade do calor, onde não há gelo nenhum. Nós estamos ainda dentro da idade do gelo, de certa forma, apesar de estar num período chamado interglacial, que os continentes não estão cobertos de gelo, mas há aquelas calotas polares lá, e houve épocas em que não tem mais nada, ela toda foi fundida, e houve época em que os continentes acima dos trópicos estavam completamente cobertos por gelo, quer dizer, como no Pleistoceno, né? Há 11 mil anos atrás estava tudo coberto de gelo. E foi exatamente esse degelo que levou à catástrofe, onde o mar, né, arrebentou-se a crosta terrestre e o mar invadiu os continentes, causando essa mortandade. Era o dilúvio também nas tradições. Essa tradição é conhecida como o dilúvio, tá certo? Ou até a história de Atlântida e outras civilizações que foram destruídas nessa época. Não há evidentemente, um testemunho arqueológico dessas civilizações, porque o pessoal tem procurado no lugar errado, né? Essencialmente tem procurado no Atlântico, quando isso aconteceu, mais para o lado da Índia, no Oriente. Todo mundo sabe que o homem e a civilização vieram do Oriente. Então, não tem dúvida que ocorrem muito frequentemente essas catástrofes. E que estão incorporadas nas tradições humanas, nas religiões. São memórias ancestrais. E, professor, fora a oscilação natural da Terra, o homem seria capaz, o senhor é físico nuclear, o homem seria capaz de destruir a Terra e com isso se autodestruir enquanto humanidade? Mas isso não resta a menor dúvida quanto a isso. A fumaça, por exemplo, que nos polui atualmente, a fumaça resultante da queima de combustíveis fósseis, essencialmente, um pouquinho da Amazônia, alguns %, mas um grosso é queimado no mundo industrial. É petróleo e carvão de pedra que gera fumaça, CO2, tá certo? E que pode levar a um esquentamento da Terra ou a um esfriamento, dependendo das fuligens e poeiras levantadas pelo homem. Então, o homem, isso é uma tendência natural, porque o ponto que a gente vive é um ponto de equilíbrio instável. Esse interglacial é um ponto de equilíbrio instável. Ou a gente cai para uma idade do gelo, como aconteceu em Marte, onde a vida provavelmente foi destruída, ou cai para uma idade do calor, como aconteceu em Vênus, quer dizer, que são nossos vizinhos. Então, a Terra está num ponto instável, no meio, equilibrada, provavelmente pela própria presença da vida. Então, o homem pode, e muito facilmente, ser destruído, como há evidências de que a vida em Marte, provavelmente houve vida em Marte, e havia muita água líquida, há vestígios dos oceanos, dos grandes rios lá em Marte, e provavelmente foi aniquilada essa vida em Marte. E a bomba atômica, professor? Bom, a bomba atômica, claro, essa daí também a mesma coisa. Esse livro famoso do Carl Sagan, né, do Inverno Nuclear, exatamente seria provocada pela queima, pelas bombas. Elas provocariam grandes incêndios de florestas e de casas, residências, levando à poluição da atmosfera, onde ela seria obscurecida por essa fuligem, essa fumaça, e resfriaria, e nós provavelmente morreríamos de fome. Não de frio tanto, mas mais de fome, porque as plantas, não havendo luz solar, as plantas morrem, delas vem o nosso alimento e nós morremos em consequência disso. Professor, o que então nos resta fazer? Assistir o Voo Livre todo sábado, 5h30? Bom, parece que é o destino das espécies, de acordo com certas religiões, serem transitórias, quer dizer, elas entram no círculo das reencarnações e vão evoluindo, provavelmente, ou não evoluem, talvez, mas, então, realmente o homem ele tem que tomar juízo, quer dizer, evitar
essa queima desabusada, esse consumismo exagerado de todo mundo ter automóvel. Não há necessidade de ter tanta queima, tanta destruição do meio ambiente quanto há atualmente, né? Se a gente tomar cuidado, tiver essa sabedoria, que inclusive está relatada nos livros religiosos, como a Bíblia, é exatamente essa sabedoria do homem viver ecologicamente, em equilíbrio com seu meio. Não se proliferando da maneira absurda que tem se feito aí, com a miséria, com a fome, à custa da exploração do seu semelhante. Então há essa possibilidade bem premente de uma extinção da humanidade, não tenha dúvida que... Pode-se adiar, não evitar. Pode-se adiar, inclusive pode-se talvez, se houver um esforço humano, talvez até se evitar isso, essa queda de asteroides. Por exemplo, o asteroide pode ser desviado por um foguete. Por exemplo, um asteroide que vai destruir a Terra. Há mais de 100 objetos chamados Apolo e Amor, são asteroides que nos circundam e que podem destruir a Terra. Assim, se baterem na Terra, podem levar à extinção da vida humana e outros animais também, em consequência. Até de toda a vida na Terra, se forem suficientemente grandes. Como, por exemplo, o planetoide, né, que gerou a Lua, ele certamente destruiu tudo que havia na Terra. Então, assim, ele reduziu a Terra a uma massa ígnea, né, uma bola de fogo. Então, são cataclismas realmente... E são prementes. Agora, há também os cataclismas internos à Terra, ou seja, gerados por aquecimento da atmosfera, tá certo? Que derrete o gelo cai no mar, aquela água resulta em grandes tensões na crosta, aflições na crosta, rachaduras na crosta, aí aqueles gigantescos vulcões e maremotos e coisas desse tipo que invadem a Terra e matam todo mundo. Muita gente, pelo menos. É, trágico, né? Trágico, não é verdade. A gente está aqui precariamente. É, né?